Bom, tudo que a gente viu até agora, tudo é baseado na integração em regiões retangulares. Agora nós vamos ver outros tipos de regiões que nós podemos integrar. Vamos começar essa aula explicando o que é a região de tipo 1. Bom, a definição de região do tipo 1 é que é uma região em que x varia em um intervalo fixo. Por exemplo, x pode variar entre a e b, sendo a e b fixos, enquanto y pode variar em determinada função, como f1 de xy e f2 de xy, duas funções diferentes, não constantes. Assim, para ficar mais claro o que é a região do tipo 1, eu vou formalizar para vocês. A região do tipo 1 pode ser escrita como D igual a xy pertencente a R2, tal que x está entre A e B e y está entre f1 e f2. Sendo que A e B são constantes e f1 e f2 são funções qualquer que podem ser integráveis. Esse é o nosso desenho da região D. Assim, quando eu quero integrar uma função nesse tipo de região, em que x varia entre intervalos constantes, a primeira coisa que todo mundo tem que colocar na cabeça é a ordem de integração vai importar nessa região. Então, primeiro a gente vai integrar a função f de xy em relação a y nos limites de f1 e f2, e depois nós vamos integrar f de xy em relação a x entre a e b. Sempre deve ser nessa ordem se a região for considerada uma região do tipo 1. A gente sempre tem que integrar o que é fixo por último. E uma observação importante também, que na hora de fazer a integração, f1 e f2, que são as funções em que y está variando, tem que estar em função de x. Bom, para deixar isso bem claro, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo foi tirado de uma prova de cálculo 3 e é a questão da prova que a gente não pode errar, porque é uma questão considerada fácil. Bom, na questão pedia para calcular a integral dupla na região D de raiz quadrada de x ao cubo mais 1 dy dx, com D limitado entre x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 1 e y entre 0 e x quadrado. O primeiro passo para você enxergar claramente qual região que é, que tipo que é importante você ter um desenho da região. Para desenhar essa região é bem simples. Primeiro a gente pega o que é constante, que é o x, de 0 a 1. E depois nós desenhamos o gráfico de y igual a x quadrado. A região D é a região pintada, que está abaixo de x quadrado e entre 0 e 1. Bom, depois de ter feito isso, basta calcular a integral, que vai ficar integral de 0 e 1, integral de 0 a x quadrado, de raiz quadrada de x ao cubo mais 1 dy dx. Como eu tinha comentado anteriormente, dá para perceber agora o que eu quis dizer quando f1 e f2 tinha que ser em função de x?
quando a gente colocou nos limites de integração de y, o y é igual a x². Então, y está em função de x. Continuando, a gente vai integrar normalmente essa função em relação a y, que vai dar integral de 0 a 1 y raiz quadrada de x ao cubo mais 1 entre os limites de integração 0 e x sobre 2 dx. Aplicando esses limites de integração de 0 e x sobre 2, nós vamos obter a integral de 0 a 1 de x sobre 2, raiz quadrada de x ao cubo mais 1 dx. Bom, essa integral é uma integral do cálculo 1 e é bem simples. Basta fazer a mudança de variáveis do cálculo 1 e você vai conseguir calcular essa integral. Eu chamei de u, o x ao cubo mais 1, e assim du vai ser igual a 3x² dx. Calculando isso, é igualzinho que estava no cálculo 1, vai ter 1/3 integral de 0 a 1 raiz de u. Calculando isso e aplicando os limites de integração, nós chegamos no resultado 2 sobre 9 de 2 elevado a 3 sobre 2 menos 1. Essa última parte da conta é cálculo 1 igualzinho, não tem segredo. Vamos continuar nossa aula. Agora nós vamos ver outro tipo de região, que é a região do tipo 2. Bom, se pararmos para pensar, a região do tipo 1 é a que x varia em intervalos fixos. Então, a região do tipo 2 vai ser a que y varia entre intervalos fixos. A ideia é a mesma. O que muda é que agora y que está variando entre c e d e x que está variando entre f de 1 e f de 2. Bom, desenhando essa região, temos algo parecido com isso. Lembrando que f de 1 e f de 2 é qualquer função que pode ser integrada. Assim, quando nós queremos calcular a integral dupla numa região do tipo 2, nós fazemos o inverso do que fazemos com a região do tipo 1. Primeiro, calculamos a função f de xy em relação a x, no intervalo de f de 1 e f de 2, e depois, em relação ao y, no intervalo de c até d. Agora, como vamos integrar primeiro f de xy em relação a x, é importante lembrar que os limites de integração de x, que é f1 e f2, devem estar em função de y. Bom, para deixar essa ideia também bem clara, para não confundir uma região com outra, eu vou fazer outro exemplo. Esse exemplo também foi uma questão de prova, e a questão falava: calcule a integral na região D de x, dx, dy, sendo D limitada por x igual a y² menos 2 e x igual a y mais 4. Primeiro de tudo, vamos desenhar a região D. Para fazer isso, primeiro a gente começa desenhando a função x igual a y² menos 2, que a gente sabe que vai ser uma parábola deitada na região x. E depois nós desenhamos a função x igual a y mais 4, que vai ser uma reta. Bom, depois de ter desenhado essas duas funções, nós percebemos que tem dois pontos de intersecção entre elas. Geralmente nas questões é bom você saber quais são esses pontos de intersecção. Para calcular é só você igualar as duas funções dadas. E aí você vai chegar no ponto P1 e o ponto P2. Assim, a região que nós queremos integrar é a região D, desenhada em azul. Depois disso, é só integrar igual a gente vem fazendo com a integral dupla. Primeiro, essa região é do tipo 2, porque
y, como a gente pode perceber, depois que nós achamos P1 e P2, o y está variando de menos 2 até 3, enquanto x está variando de y quadrado menos 2 até y mais 4. Essas variações vão ser os nossos limites de integração. Então, para calcular, a gente primeiro calcula a integral de menos 2 até 3, integral de y quadrado menos 2 até y mais 4, x dx dy. Como eu falei anteriormente, os limites de integração de x devem estar em função de y. Como vocês podem perceber, os limites de integração de x é igual a y quadrado menos 2 até y mais 4. Então, está em função de y. Vamos fazer a integral normalmente, que vai ficar igual a integral de menos 2 até 3, x quadrado sobre 2. Aplicando os intervalos, nós vamos obter meio vezes a integral de menos 2 sobre 3 de menos y a quarta mais 5y quadrado mais 8y mais 12 dy. Bom, essa integral também é uma integral simples, é uma integral de polinômio e a gente resolve da mesma maneira que a gente resolvia no cálculo 1. Integrando esse polinômio e aplicando os limites de integração de menos 2 até 3, nós obtemos o resultado de 125 sobre 3.